Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje segunda-feira, 5 de setembro, estou aqui ainda em São Paulo, minha mãe recuperada, já em forma, correndo mais que eu para lá e para cá pela casa da minha irmã. É provável que nessa madrugada, se o tempo estiver bom entre São Paulo e Rio Grande do Sul, eu pegue a estrada na direção de Porto Alegre. E se for esse o caso, eu vou fazer um fora de curva antecipado, um assunto bem interessante que eu acho que vai envolver muita polêmica. Mas, já que estamos na segunda-feira, o nosso dia é dedicado ao quadro que vem por aí. Mas antes vamos tratar de alguma coisa interessante que marque essa segunda-feira. E saiu uma pesquisa lá nos Estados Unidos, não eleitoral, porque a temporada é aqui, não é lá, mas é uma pesquisa bem interessante daquela consultoria Nielsen a respeito dos hábitos das pessoas, dos norte-americanos, na frente da telinha. E o que aconteceu? Pela primeira vez na história, os streamings, que é aquela programação que a gente assiste via internet, ultrapassou a audiência da TV a cabo. Segundo essa pesquisa da Nielsen, 34,8% do consumo televisivo foi via streaming, 34,4% via TV a cabo e o restante 21,6% pela TV aberta. Eu vou falar uma coisa para vocês. Acho que desde a época que eu morava em Brasília, lá por 2012, eu não tenho mais assinatura por TV a cabo, que eu achava um saco. Realmente poucas opções e normalmente quando a gente está afim de assistir TV, a gente começa a pegar os filmes ou seriados pela metade e aí perde a graça, né? Não vamos ficar, ninguém mais tem tempo hoje para ficar marcando um horário para assistir televisão em função da programação da própria emissora. Então, gente, o que nós podemos dizer? A dinâmica da vida atual está condenando a TV a cabo. A TV aberta ainda como um portal de notícias, de entretenimento, ainda vai. Mas TV a cabo deve sim estar com os dias contados, ainda mais com a situação atual, especialmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos já consolidados, a 5G, que deve logo logo alcançar o mundo e mais alguns anos vem a 6G e a interatividade pela telinha vai ser muito diferente, muito maior do que a gente pode imaginar, até pensando naquela história do metaverso. Então, não só em função dessa pesquisa, mas em função da própria dinâmica das pessoas, parece que a TV a cabo está prestes a se tornar a grande carruagem do século XXI. Bonitinha, mas sem serventia. Isso ainda vai durar alguns anos, é claro, mas é um produto que provavelmente nós vamos deixar de lidar com ele, evidentemente de consumir ele. Então agora vamos direto para o quadro que vem por aí. Na terça-feira, lá nos Estados Unidos, vai ser um indicador muito interessante, que é o Índice de Atividade dos Gerentes de Compras. Isso aí é conhecido como PMI. É uma avaliação bem pragmática, como diz o indicador, trabalhado com os gerentes de compras, que mostra realmente como foi a atividade das empresas no mês anterior. Nesse indicador, um resultado acima de 50 é sinal de expansão da economia, pelo menos do setor tratado, e abaixo de 50 é retração e diminuição da atividade. E nós vamos falar do PMI dos produtos não industriais, ou seja, basicamente setor de serviços que move a economia norte-americana, assim como a brasileira. E o resultado do mês passado foi 56,7, ou seja, acima de 50, a economia, pelo menos no setor de serviços nos Estados Unidos, estaria se ampliando. A previsão dos analistas dele, eu não vou fazer previsão para os Estados Unidos, pelo menos sobre esses aspectos, é que o PMI continue em posição de expansão a 55,5, ou seja, 5,5 pontos acima da estabilidade. Então, mais uma vez, aquela ideia dos Estados Unidos entrando numa recessão, por enquanto, está descartada. Isso eventualmente pode acontecer, será que pode? Claro, depende também do Banco Central deles aumentar ou não os juros. Muitas pessoas falam que eles vão subir juros para combater a inflação, mas a minha tese é um pouquinho diferente. Dá para ver claramente que a inflação norte-americana, assim como a europeia e a brasileira, não está baseada num consumo exacerbado, disparado de bens e serviços. Inclusive, a produção industrial na maior parte dos países vem caindo.
Sim, as pessoas estão consumindo mais serviços como uma forma de recuperar o tempo de vida perdido no fica em casa da pandemia. A gente pode considerar, sim, especialmente na Europa, a alta dos energéticos em função da guerra entre Rússia e Ucrânia. Nos alimentos, acredito que vai ter um repiquezinho inflacionário pela frustração da safra no hemisfério norte, pela seca europeia, problema nos Estados Unidos e na China também. Mas, essencialmente, gente, a inflação nos Estados Unidos e na União Europeia, ela está calcada na questão da injeção monetária que está ocorrendo nesses dois mercados por conta da diminuição das reservas cambiais da China, como nós comentamos há praticamente um mês atrás no Fora de Curva. Então, resumindo, a atividade econômica, pelo menos ao nível do consumo e do emprego nos Estados Unidos, deve continuar em alta, pelo menos no que vai ser retratado pelos indicadores de agosto que vão chegar amanhã. Na quarta-feira, um dado super interessante também, que não é do Brasil, mas explica muito o que está acontecendo no mundo, vai ser publicado o PIB do segundo trimestre da chamada zona do euro, União Europeia, vamos falar grosso modo. E a alta prevista em termos anuais analisados, ou seja, terceiro trimestre de 2021, quarto trimestre do ano passado, primeiro trimestre desse ano e segundo trimestre de 2022, uma alta de 3,9%. Isso significa o quê? A economia europeia, não, ela não está em recessão e nesse ponto aqui já está superando o impacto, pelo menos inicial, da crise energética e da crise de mercados também provocado pela guerra entre Rússia e Ucrânia. O povo de lá está sofrendo, mas ainda não chegou a significar um recuo da economia ou até uma queda de desempenho mais significativo. Isso pode estar acontecendo principalmente essa parte negativa com a Alemanha muito dependente da energia russa. Por falar nisso, acredito que amanhã nós temos no Fora de Curva a questão do maior corte de fornecimento energético dos russos. Parece que é uma pipeline lá que precisa de manutenção, mas muitas pessoas falam que provavelmente isso é devido a uma vingança do governo russo frente aos embargos comerciais que eles estão sofrendo em função do conflito bélico. Na quinta-feira, agora vamos vir para o nosso Brasil, né? Não podemos ficar só olhando lá para fora, vamos tratar dos nossos problemas também. Vai sair o IGPDI, que é a inflação pela Fundação Getúlio Vargas envolvendo preços por atacado, preços no varejo ao consumidor e também construção civil referentes ao mês de agosto. É o primeiro indicador efetivo sobre a inflação do mês passado. As projeções falam em uma deflação de 0,44%. Eu, pessoalmente, acredito que essa deflação seja menor. Pelo jeito, a construção civil vai ter uma inflação da ordem de 0,5% a 0,6%, mas preços por atacado devem cair pelo período apurativo, onde teve sim uma valorização do real para importações e queda do preço de várias commodities, como soja e até petróleo. Ao nível do consumidor, ainda pega pesado a redução do preço dos combustíveis, também queda do ICMS sobre energia elétrica e telefonia, além de uma maior estabilidade no setor alimentício, já que o que estava pegando muito em junho e julho era a parte de laticínios, e a produção, a partir de agosto, se normalizou, o fluxo da cadeia realmente reagiu, o preço do leite longa-vida, vocês podem perceber nos supermercados, já caiu de patamar, então tenho a convicção de que a inflação do IGPDI pela Fundação Getúlio Vargas vai ser sim uma deflação e mais intensa do que 0,44%, pelo menos 0,6%. Vamos ver se eu estou certo ou errado. E finalmente na sexta-feira vai sair o indicador de vendas e produção de veículos no Brasil. Esses dois indicadores, eles são um verdadeiro ioiô no decorrer dos últimos anos, em função de pandemia e vários outros fatores. Mas o que está pegando? Por exemplo, em junho houve uma queda de 1,1% na produção e uma alta em julho de 7,5%. Agosto não tenho a mínima ideia. Por que isso? Nós temos sim a questão da Selic elevada no Brasil, impedindo ou pelo menos cerceando créditos de mais longo prazo, mas também, especialmente agora com os lockdowns da China, agravou a situação do fornecimento de semicondutores. Já foi noticiado no final da semana passada que, inclusive, uma fábrica da Volkswagen, se não me engano, de Taubaté, fechou as portas pelo menos por 2 meses
por falta dessas peças para fabricar os carros. Então, não é uma questão de mercado, gente, é uma questão de fornecimento de insumos. A minha aposta nesse sentido é que a produção de veículos volte a cair em função dessa circunstância de falta de semicondutores. Espero estar errado, mas uma indústria do tamanho da Volkswagen ter que parar sua produção em função da falta de semicondutores é uma coisa grave, é uma coisa séria que pode, evidentemente, atingir as demais empresas. Não exatamente na paralisação da produção, mas talvez na diminuição do ritmo. E finalmente, também na sexta-feira, para encerrar o Fora de Curva, a cereja do bolo. Vai sair o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE, onde nós vamos detalhar tintim por tintim o que vai ser a inflação, apesar de termos também lá o quadro do resumão semanal. Os analistas de plantão estão prevendo uma deflação de 0,39%. A meu ver, gente, essa inflação, como eu já falei no caso do IGPDI, deve ser mais intensa. Já falei dos laticínios, especialmente o leite longa-vida, mas cabe voltar a conversar aqui sobre a questão dos combustíveis. Não foi só a questão da redução do ICMS que pressionou para baixo o preço, especialmente da gasolina, mas também uma queda do valor do petróleo no mercado internacional, que foi bastante intensa no mês passado. Isso é um fator importante no consumo das famílias brasileiras, deve impactar, como eu falei, junto com leite e outros produtos alimentícios, e vamos incluir nessa saladinha aí de deflação também um eventual início das operadoras de celular, do desconto da internet e do telefone móvel dos consumidores brasileiros, que parece que eles esqueceram que tiveram uma redução tributária em favor do consumidor e não descontaram nada em julho. Será que em agosto eles lembraram? A minha operadora, que é a TIM, não se pronunciou ainda, mas eu estou de olho, conforme a conta que vier, eu vou trocar de operadora. E o brasileiro que preza seu dinheiro tem que ser bastante rigoroso nessa questão de redução de impostos. Isso foi para favorecer o consumidor, não para favorecer operadoras oligopolistas. E, gente, encerrando Fora de Curva agora, eu desejo a cada um de vocês uma excelente semana, uma baita de uma semana, com muito sucesso. Vão abrir setembro bombando, porque tem muita coisa legal para acontecer. Lógico, também tem problemas à frente, temos um período intenso em termos de política, mas vamos tentar pegar o melhor de tudo para que o nosso sucesso seja cada vez maior. Muito obrigado pela atenção e não se esqueçam, inscrevam-se no canal, deixem seu like e compartilhem, por favor, esse vídeo com sua rede de contatos. Mais uma vez, obrigado pela atenção, até breve, tchau, um abraço a todos.